Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito legal. Talvez de rosto assim a gente não conheça, mas presta atenção nessa voz. Ai, Shrek, eu acho que você devia ficar e ser o rei. Fernanda Crispim, Olá, que bom te querida. receber É aqui. um prazer estar aqui. Gente, a Fernanda, como vocês viram, é a Fiona, a Lana do seriado Smallville e mais um tanto de coisa que eles me deram aqui, ó. Mas na verdade, esse tanto de gente que tá aqui, eu não consigo falar pra vocês porque todos esses personagens ela já fez. Conta pra gente, Fernanda, como é que é, vou até entregar aqui porque eu não vou conseguir, né? Conta pra gente, como é que é ser a Fiona, ser dubladora? Conta um pouquinho sobre esse trabalho pra gente. Então, ser dubladora é um universo mágico, né? A dublagem, ela tem uma magia que as pessoas, quando eu falo, você trabalha com o quê? Quando faz essa pergunta, eu já sei que alguma coisa vai acontecer. Aí eu falo, eu sou dubladora de filme pra TV, cinema, quem você já dublou? Quando eu falo que eu dublei a Fiona, que é uma princesa que todo mundo ama, o lugar para, você faz a coisa da Fiona. Então, assim, ser dubladora realmente é um privilégio muito grande, porque como a gente usa muito a voz, e a voz marca as pessoas, marca a infância das crianças. Isso é uma coisa muito legal. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a train. Prestar sua voz para viver tantos personagens, a gente tem aqui alguns, você já fez os Power Rangers, né? Já fez One Tree Hill, já fez Smallville, Eu, a Patroa e as Crianças, seriados que todo mundo assiste, como você mesmo disse, que marca a infância. Emprestar sua voz para esses personagens, como é que é isso para você? Como é que você encara isso? Hoje em dia pra mim é muito normal, né? Porque eu comecei a dublar e eu tinha 10 anos de idade. Então a minha vida foi dentro de um estúdio. Então é muito comum pra mim, é tão comum que muitas vezes eu não me reconheço. Na verdade, a voz que sai de você, que a gente ouve, não é a voz que as pessoas ouvem, né? Então quando você ouve a sua voz gravada, todo mundo tende a rejeitar a voz. Exatamente por isso, porque a gente não está acostumado a se ouvir. Então, assim, quando você se ouve, você acha diferente. Então, muitas vezes, por incrível que pareça, eu não me reconheço. Ele não fez nada, eu tomei minha decisão. Eu só quero ficar com ele. Por que está repetindo isso? A Fiona te marcou muito, né? Marca todo mundo. Eu sou apaixonada pelo também. Shrek. E quais outros personagens você fez que talvez tenham um significado maior, assim, pra sua vida? Bom, eu fiz muitos personagens, muitos que eu gostaria de ter feito mesmo, que era sonho como a sobrinha do Pica-Pau. E meu maior sonho era dublar a sobrinha do Pica-Pau e eu conseguia, foi um presente que eu ganhei. Mas uma das personagens que eu amo muito ter feito é a Miriam, do Príncipe do Egito, que eu fiz testes e na verdade quem dubla a Miriam nos Estados Unidos é a Sandra Bullock e no Brasil eu não dublo a Sandra Bullock. Então talvez seria uma possibilidade muito remota de eu conseguir fazer a Miriam. Então, mas eu fiz os testes e passei, eu fiquei muito feliz. Então assim, a Miriam, do Príncipe do Egito, a Claire, do Eu, a Patroa e as Crianças, a Tônia, de Todo Mundo Odeia o Chris. São personagens que quando eu começo a falar, as pessoas, você faz isso. Conta um pouquinho pra gente do início, assim. Você vem de uma família de dubladores, né? Irmão dublador, seu irmão faz o Clark. Na verdade, eles vêm de mim, Caiu assim. que eu fiquei emocionada, gente. Clark Kent. Conta pra gente. Você é mãe de dublador também? Também sou. Como é que é isso? Pois é, eu comecei nessa carreira. A minha família, eu sou filha de advogados, meus pais são advogados, mas eu sempre fui muito artista, né? E aí, quando eu era muito pequena, eu pedi pro meu pai me matricular no curso de teatro. E eu comecei a fazer teatro e comecei a me desenvolver muito bem. E aí fiz um teste para uma companhia teatral, que era uma audição para um musical infantil. E aí eu fiz a audição, passei, aí comecei a trabalhar com essa companhia. E aí eu estava em cartaz com um espetáculo na Praça São Penha, no Rio de Janeiro, na Tijuca, e era muito perto da Herbert Richards. E aí minha mãe ouviu numa rádio que ia ter um curso de dublagem na Herbert Richards, que eles estavam renovando o casting, que iam contratar os dubladores, os atores bons. E aí eu fiz o curso, eu passei no curso e fui contratada pelo seu Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Eu quero isso mais do que tudo na vida. E eu sei que você também quer. Mas eu mudei de ideia. O que um dublador precisa ter ou ser para poder, de fato, trabalhar nesse mercado? Então, todo dublador é ator profissional.
Não quer dizer que você nunca possa dublar porque você não é ator. Mas assim, se você quiser dublar, você pode se profissionalizar. Eu sempre digo para os meus alunos, eu também dou aula de dublagem, que eles podem fazer isso de forma paralela. Enquanto eles estão matriculados num curso de teatro profissionalizante, ou estão dentro de uma companhia teatral que aceita amadores, mas que faz projetos profissionais, você pode com certeza fazer isso paralelamente, simultaneamente. Aí quando você conclui um curso, você conclui outro, aí você já está apto a dublar. E assim, funciona mais ou menos dessa forma. Quando você já é um ator, nada te impede de ser um dublador, a não ser você conseguir dublar, porque não é uma tarefa muito fácil. Conta um pouquinho pra gente desse desafio de receber um roteiro e ter que encarar um personagem, assim, encarnar um personagem usando a voz. Qual foi seu primeiro trabalho? Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi no filme Superman 4. Nossa, faz muito tempo. Era o Christopher Reeve ainda, ele não era, uau, o galã da época. E eu fiz uma menina nesse filme. E aí eu era muito pequena, eu não tinha noção do que ia acontecer no futuro, sabe? E depois os trabalhos foram começando, foram aparecendo, e aí vieram as novelas mexicanas na época de Carrossel, Chispita, uma novela que eu fiz que fez muito sucesso na época. Quem que você era? A Chispita. Que legal, que legal. Aí eu fiz Carrossel, eu fiz todas as Maria do Bairro, todas as novelas mexicanas. E chega o roteiro pra você tem que... Não, como que é? É tudo na hora. Por isso que você tem que ser ator, né? Você tem que se virar mesmo. Assim, tem que ter um improviso, um jogo de cintura, assim, né? Exatamente. Você recebe o texto na hora. Você ligam pra sua casa e falam, Fernanda, você pode fazer um horário no estúdio tal hora? Aí eu, sim, posso. Aí eu vou no estúdio lá, na hora eu tenho um script na minha frente, onde estão todas as minhas falas, onde eu tenho que interpretar e sincronizar. Quem te instrui de como você cria esse personagem dentro de você? Isso parte do ator também, isso é nosso, né? Eu quando chego no estúdio... Não existe então um padrão? Não. A gente sempre tem um diretor no estúdio que na verdade ele cuida muito do sincronismo, da história, da gente não ficar mudando o texto, não mudar a história, enfim, ele cuida toda a parte... da parte artística. No geral, né? Mas a criação dos personagens, isso é do dublador. Então, assim, na verdade, eu crio os meus próprios personagens. Gente, eu tô falando com a Fiona de verdade. Costumo dizer que dublagem é imagem, porque a gente faz uma versão brasileira, a gente não copia o original. Porque a nossa língua portuguesa, ela tem uma melodia que é diferente do inglês, do japonês, do italiano. Então, assim, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, por isso eu falo muitas gírias, eu patroa as crianças, eu trago a realidade de uma adolescente brasileira, de uma família de classe média. Então, assim, tudo isso eu vou pensando na minha cabeça e vou olhando as expressões. Na verdade, eu costumo dizer que dublagem é expressão. Eu dublo muito mais os olhos do que a própria boca do personagem ou do ator. Claro que eu tenho que sincronizar. Seu encontro com o senhor, nasceu no lar evangélico, não? E como é que é levar realmente a sua fé para dentro da profissão? Então, eu não nasci no lar evangélico, muito pelo contrário, eu era ateia mesmo, eu dizia que Deus não existia. Isso foi uma coisa muito incrível. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu tive um sonho. Eu sonhei com a vinda de Cristo, né? Com a volta de Cristo. Eu vi os céus abrindo. Com 10 anos? Com 10 anos. Eu tive toda a revelação, toda não, mas boa parte do Apocalipse eu tive em sonho. Eu tive 2 sonhos. E aí eu comecei a pensar na existência de Deus. E nesse sonho eu tinha uma tia que ela dizia assim, deita aqui que eu vou te contar uma história. Quando eu acordei, que eu escutei isso, eu fui na casa dela, né, naquela semana, eu falei, pai, me leva na casa da minha tia, eu preciso falar com a minha tia. E quando eu cheguei lá, eu perguntei pra ela, tia, me conta uma história. Porque você no sonho falou que tinha uma história pra me contar. Eu sonhei que Jesus voltava nas nuvens, ele descia num raio e não sei o que, tudo aconteceu. Por quê? Que história é essa? Porque era tão real. Aí ela me contou que Jesus ia voltar e como estava escrito no Apocalipse, e eu comecei a ler o Apocalipse. Eu comecei a ler a Bíblia pelo Apocalipse. E aí, com o tempo, aquilo foi entrando dentro de mim, até que chegou uma hora que eu não aguentei, eu me rendi pra Deus. Foi um encontro muito bonito. Ficaria horas aqui te ouvindo, mas nosso tempo é curtinho. Fernanda, muito obrigada por atender nosso convite. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui. Foi um prazer. Tchau. Tchau.